Fala pessoal, estamos aqui com mais um podcast, que é um bate-papo que a gente traz para vocês para levar a palavra de Deus. E hoje estamos aqui com uma convidada importantíssima, a Amanda, do Ministério de Louvor aqui da nossa igreja. É a líder aqui, né, que está ali todos os cultos, início, animando a gente. A gente quer saber um pouquinho dela, vamos conversar um pouquinho, saber como que ela leva esse ministério, como que é. Então, vamos lá. Amanda, para iniciar, a gente queria saber realmente um pouquinho mais de você. Quem é a Amanda? Quais são os seus gostos? Eu sou uma pessoa muito tímida, muito introvertida, mas eu tenho um gosto por música desde pequenininha, então eu adoro cantar. A minha timidez não entra nessa parte aí da música. Eu gosto muito de ver filme, de ler livro, de assistir série, passar um tempo de qualidade com a minha família, jogando, brincando. E eu sou formada em engenharia química, mas eu trabalho como professora de matemática, física, química, de tudo um pouquinho. Já deu para perceber que a Amanda é inteligentíssima, né, gente? Amanda, eu lembro de você cantando, não que eu seja muito mais velha que você, mas eu lembro de você, pequenininha, cantando na igreja. E aí eu queria saber de você, quando que você conheceu Jesus? E quando você iniciou realmente a sua caminhada cristã? Então, eu sempre vim à igreja desde pequena, né? Meus pais me trouxeram, sempre me incentivaram a participar dos cultos da EBD. E quando eu tinha uns 10, 11 anos, que eu tomei aquela decisão consciente, né? Porque desde sempre, eu lembro direitinho que na minha profissão de fé, o pastor me perguntou quando foi que eu comecei a seguir Jesus, que eu conheci Jesus. Aí eu falei, desde sempre, desde que eu nasci. E aí, porque sempre foi muito constante, né, na minha vida isso. E teve, assim, algum momento que você desviou, que você ficou em dúvida, alguma situação assim? Tipo assim, a gente acaba esfriando um pouquinho, sabe? A gente acaba, como é que fala? Desanimando de fazer as coisas, mas nunca cheguei a desviar dos caminhos do Senhor, não. Eu sempre continuei vindo na igreja, sempre continuei participando das coisas que eu tinha que participar. Às vezes a gente desanima um pouquinho, mas é normal. Sim. Sobre essa questão da timidez, eu acho que isso acontece muito, né? Principalmente com quem está lá na frente, quem às vezes está na frente das câmeras, acontece muito. Mas a entrevista que a gente teve com o pastor, foi uma das coisas que ele falou, né? Que a partir do momento que a gente tem aquele chamado, é Deus que fala por nós. É o Espírito Santo que está ali nos movendo mesmo. Então, muitas das vezes a gente é tímido assim na rua, a gente é tímido em outras situações, mas quando a gente realmente pega para fazer aquela obra de Deus ali, a gente nem até esquece, né, dessa timidez. Realmente, é verdade. Por exemplo, agora eu ministro, né, na igreja lá na frente, e para mim era uma coisa impossível de eu fazer. Quando a primeira vez que o Joel me chamou para participar, nossa, meu Deus, meu coração batia, eu queria sair da boca, mas Sim. Deus capacita, né, a gente. Verdade. Então, Amanda, você conheceu Jesus logo assim que nasceu, né? Glória a Deus por isso. Mas e assim, o seu contato com a música? Foi quando? Seu primeiro contato com a música? A minha mãe, eu perguntei à minha mãe. E aí eu perguntei, falei assim, mãe, quando que foi? Qual foi a primeira vez que eu cantei e tal? E ela falou que não sabia nem falar direito. E eu já estava cantando aquelas musiquinhas Bem mais pequenininha, bobinhas. né? Aham, bem pequenininha. Sou uma florzinha de Jesus. Esqueci o nome da outra música agora, mas desde pequenininha eu não falava direito, mas eu estava cantando. E assim, né, já que você tem esse contato desde pequenininha, eu acredito que desde nova também você já levava, né, a música no seu dia a dia. E eu queria saber como que é assim a questão do seu dia a dia, que você também está, né, colocando isso em prática, ou se, né, essa questão. Isso aí. No meu dia a dia, as tarefas de casa que eu faço, eu e minha mãe juntas nós duas lá e fica escutando música. Uhum. Aí é música quando a gente está fazendo alguma coisa. Quando eu estava estudando, gente, eu escutava música. Às vezes eu ficava até 3 horas da manhã estudando para uma prova lá na faculdade e eu fazia escutando música. Então sempre a música sempre esteve presente. Os meus pais, o meu pai sempre foi participou, né, do Ministério de Louvor da igreja.
A minha mãe também me ajudou muito. Ela que me ensaiava quando eu era pequenininha. Eu lembro direitinho da minha mãe lá. Eu tentando cantar a música e minha mãe falou assim, Mandinha, você errou aqui, ó, vamos voltar. Sempre te Sempre, corrigindo, aham, ajudando, isso né? aí. E aí, no meu dia a dia, eu dirijo, com música. Sim. Tudo eu faço com música. É aquela paz, né, que a gente sente quando tá ali. É muito bom. Isso aí. Amanda, a gente sabe então que a sua vivência foi desde novinha com a música também, e eu lembro muito de você sempre louvando, mas a gente tem uma curiosidade. Quando é que assim passou, né, de só ir ali louvar para realmente ser líder do ministério de música da igreja? Não deve ter sido um Assim, qual processo foi o fácil, né? processo? O que te levou a isso? Eu entrei no Ministério de Louvor quando eu era adolescente. Então, eu sempre participei. Na época, a gente ensaiava domingo de manhã, logo depois do culto. E aí, depois, eu tive a oportunidade de começar a ministrar. E aí, Deus vai preparando a gente, né, aos pouquinhos. E depois disso, aconteceu um desfalcamento, né? Desfalcou a equipe de louvor. E eu lembro na época, estava cheio de problema, aparecendo um problema atrás do outro. E eu lembro de estar orando. E eu lembro muito naquele ano, foi 2020, que no retiro, e o tema do retiro foi avivamento e essas coisas assim. E aí no retiro, cara, eu senti uma presença do Senhor. E aí, tipo assim, foi aquele marco para mim. Que, para mim, eu achava que, não, isso daí é só emoção. Eu estou sentindo alguma coisa, mas é Sim. só emoção. E aí, em 2020, no retiro, aí eu falei assim, não, isso aqui não é só emoção, não. Isso aqui é Deus falando, conversando comigo. E um pouquinho mais para frente, aconteceu tudo. Aí eu estava orando e falei, Senhor, eu tô aqui. Eu até contei no PGM, né, segunda-feira. Senhor, eu tô aqui para o que precisar. Se precisar de alguma coisa, pode me usar. E aí, e olha só, Deus já estava preparadíssimo, porque no dia seguinte o pastor me mandou uma mensagem, Aí, viu? me Tava ligou, só preparando, né? isso aí. Sim. E essa questão da experiência que você passou é uma coisa que acaba passando pra gente também, que está aqui no banco às vezes, né? Vocês estão lá cantando, a gente sente aquela conexão ali, a questão de sentir mesmo a presença do Espírito Santo. Então, essa questão do ministério de louvor é muito importante. E como você acha, assim, que o ministério de louvor é importante para nossa igreja, né? Para a igreja? O Ministério de Louvor, ele é importante porque ele ajuda a conduzir a igreja à adoração. Sim. A música afeta muito com a gente, né? Então, a gente usa o louvor para criar um momento mais de intimidade, um momento mais de conexão, de fé mesmo, para chegar e preparar as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Sim. Então, eu acho que é isso. E assim, eu acredito também que você, como líder, não deve ser nada fácil. Né? Acho que como líder, com qualquer função que seja, tem as dificuldades. E a gente queria que você contasse alguma experiência assim, para a gente. Quais as dificuldades que você encontrou nesse caminho? Como líder mesmo já. Né? Tem quantos anos que você está na liderança do... Desde 2020, então tem 4 anos já. Então, nesses 4 anos, assim, teve alguma dificuldade que mais te marcou? Alguma coisa que mais realmente foi para você na sua cabeça, assim, foi o mais difícil nessa liderança? Eu tenho muito problema com a gestão de pessoas. Sim. Então, porque cada um é diferente, cada um tem o seu talento, tem as suas diferenças ali, cada um tem o seu pensamento, tem o seu dom. E aí, tipo assim, essa diferença ajuda muito, porque imagina se fosse só uma equipe de louvor que todo mundo cantasse, né? Então não ia Sim. dar certo. E aí acaba batendo de frente, né? Acaba gerando conflitos. E aí eu lembro que toda vez que aparece alguma coisa assim, graças a Deus, Deus está abençoando, está dando tudo certo agora. Mas já chegou, né, para mim, de reclamação de alguma coisa que aconteceu. E aí acaba vindo para mim, né, porque eu sou Sim. líder, né? E aí, tipo assim, meu coração bate, mas eu tenho que Como que eu resolver vou? isso. Bate aquele Aí vai lá, desespero. pastor, me ajuda. É verdade, é verdade. E, assim, como você, isso é uma curiosidade que eu tenho, igual eu que agora estou como líder, né, da mídia, é uma coisa que às vezes eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, interage comigo no grupo. Você também, como que você, assim,
trabalha em relação a isso? Como você prepara ele direitinho o seu ministério para estar louvando aqui na frente aos domingos? Como mesmo você prepara ali, né, para estar vindo aqui? Entendi. A gente faz a escala, né? Todo domingo, Sim. todo mês eu mando a escala lá e pergunto, gente, ó, quem não puder, me avisa logo. Sim. E aí que a gente vai organizando, né? E aí, às vezes, esse negócio de grupo, eu acho que a gente acaba ficando até meio, meio relaxado. Que Aqui aí a a gente tem pessoa... uns 5 grupos, mais ou menos, no mínimo. Sim. E aí, às vezes, a gente não vê, não consegue acompanhar, né, a quantidade de Sim. mensagens que tá. E eu falo assim, meu Deus do céu, mandei no grupo, eu vou ter que mandar separado também para ficar sabendo. Aí, às vezes, isso acontece. É assim mesmo. Mas para a gente estar louvando aqui, a gente está sempre tem que ensaiar, né? Tem que aprender a música em casa, porque a gente acaba tendo um período muito curto, né, de ensaio. Então a gente já escuta a música em casa, todo mundo já tira a música em casa e como é que fala? E faz, né? Vem para cá já tudo preparado e tem a preparação também espiritual, né? Sim. Às vezes a Muito gente deixa, importante. às vezes a gente deixa a desejar, acaba passando por cima ali, mas a gente precisa, né, tá orando, tá meditando na palavra, e é uma coisa que, tipo assim, eu luto muito com isso, porque eu tenho muita dificuldade de manter a constância, sabe? Porque qualquer coisa atrapalha, não consegui fazer hoje, vou deixar para amanhã, e aí não faz nada, né? O que você falou agora também veio na minha mente, ouvindo você falar, é a questão da oração. Eu acho que nenhum ministério ele vai para frente se a gente não Realmente, estiver forte na oração. E realmente. terça-feira no culto aqui na igreja, a gente realmente estava falando sobre isso. E como que é o grupo? Vocês têm algum momento onde vocês juntos oram? Sim, toda vez que a gente vai ensaiar, a gente ora para começar, ora para terminar. Antes do culto, a gente começou com isso, não tem tanto tempo assim, mas faz uma diferença quando a gente ora antes do culto, que aí a gente já vai se preparando ali, já vai preparando a cabeça, o coração para aquilo que o Senhor quer ministrar através da gente, né? E a gente tem esse costume de sempre orar para começar, ora para terminar, faz os pedidos de oração, cada um lembra das coisas que tem que pedir. E a oração, né, tem que ser a nossa base, né? Como você falou, é importantíssimo, né? Vou contar uma experiência aqui, não agradável. A gente estava. Eu fui ajudar o grupo de louvor em outra cidade, a gente foi para lá, foi até em Santa Clara. E aí aconteceu de na hora. A gente também não teve muito tempo de ensaio antes. Aí um errou a letra, aí o outro não errou a entrada. E como a gente chegou lá muito, a gente aqui está acostumado muito na nossa igreja, a gente chegar e a gente juntar todo mundo lá na frente, a gente faz uma oração antes de começar. Só que a gente já chegou atrasado por conta do ônibus, por conta da distância, e a gente não deu tempo de fazer essa oração. Aí, quando terminou, eu sentei e falei com Batata assim: olha, eu acho que aqueles erros foi a falta de oração, a gente não orou para cantar. A gente percebe uma diferença, né, quando a gente Faz, não faz, ora. a gente sente falta, muita falta. Parece que não é a mesma coisa, é muito diferente. Você começa a parecer despreparado, né? E aí você fica voado, você não tá focada, né, naquilo, E isso é realmente. uma coisa assim, não só para quem está ali de frente com algum ministério. Hoje mesmo lá em casa eu estava estudando PGM Sexta, e eu que vou estar dando a palavra, né? Aí eu Legal. estudando, aí eu abri a Bíblia, a André tinha mandado assim mais ou menos, né? Um resumão, o que a gente tinha que estudar. Aí eu abri a Bíblia assim, e gente, eu não entendia nada. Aí na mesma hora, a gente nem passou pela minha cabeça assim, Yasmin, vai orar agora. Mas sabe quando você fez assim, no automático, falei assim, não, tem que orar, sabe? Uhum. E aí, a partir do momento que eu orei, fechei meus olhos, depois quando eu voltei, já estava entendendo tudo direitinho, a gente percebe essa diferença. Esclarece, né? Sim, sim, É o Realmente. momento que a gente está conversando com Deus, né? Então, exatamente. assim, A ele gente está fazendo transforma aquilo para tudo. ele, né? Então, Isso Sim. aí. tem que ter esse momento. Isso aí. Uma pergunta que eu coloquei aqui no nosso para a gente estar conversando com você hoje, Amanda, é sobre a questão de evangelismo. A gente tem falado muito aqui, até o nosso primeiro episódio aqui foi em relação a isso, né, sobre evangelização, sobre tudo que o cristão tem passado, sobre as perseguições que Sim. nós estamos sofrendo. E aí eu queria saber de você, qual é o papel da música para você? O que você entende disso na evangelização? É, a música, ela querendo ou não, chama atenção. Sim. Então, quando
isso acontece muito, por exemplo, na festa de exposição. A gente está aqui pertinho, né? Então, às vezes a pessoa está passando ali só enquanto a gente está tendo um ensaio, ou então está no culto. E aí, enquanto a gente está cantando, aí lá da frente dá para ver, né? Aí a pessoa passando e olhando assim, ó. E aí vai passando, virando a cabecinha mesmo, Sim. sabe? E eu acho que a música tem um papel muito importante nisso. Porque, querendo ou não, a gente acaba... Uma música, por exemplo, ela fixa mais fácil na nossa Sim, cabeça, sim. ela toca o coração, mexe com as emoções, né? Então, a música tem esse papel, ela tem... igual eu falei antes, né? Que é para preparar o coração. Sim. Tanto para adoração, quanto para receber a palavra, para Jesus... para o Espírito Santo, né, tá podendo fazer, Sim. né, a obra dele. Eu não sei se vocês concordam comigo. Grande parte das pessoas tem ainda mais quando não são cristãos, elas têm uma certa dificuldade em sentar, talvez, para assistir uma pregação. Sim. Mas, às vezes, elas têm o hábito de colocar um louvor, Sim, né, dentro de casa, e ali acaba refletindo na letra, né, e aí o Espírito Santo vai trabalhando no coração. Sim. Então, assim, a música, ela é realmente importante mesmo nessa evangelização. Realmente. A minha mãe teve uma vez que a gente já tinha escutado essa música várias e várias vezes. Que ela, acho que é da Isadora Pompeu. Eu vaguei mundo afora. Aí eu lembro direitinho, estava lavando louça, minha mãe estava, acho que estava fazendo almoço enquanto eu estava lavando a louça. E do nada ela falou assim: Mandinha, você escutou essa música? Peraí, deixa eu voltar. E aí foi ela, voltou a música. Essa música é linda. Olha só. E aí ela começou a chorar. E a gente, Sim. tipo, lavando a louça, arrumando a cozinha. Sim. E a gente, às vezes, já aconteceu situações, até mesmo com colegas minhas, que eu tô criando o hábito de fazer devocional junto com minhas amigas, que eu acho que é uma coisa muito importante também, né? E aí, às vezes, o que a gente fala, principalmente pessoas que não têm costume de vir à igreja, né, de estar ali sempre tendo um momento com Deus. E às vezes a gente fala algo e a pessoa, tipo assim, não vou falar que não liga, mas é como se entrasse de um lado e saísse do outro. Mas a partir do momento que toca um louvor ali, por mais que a pessoa na hora às vezes não preste atenção, mas aí depois vai ficando aí a pessoa procura já em casa, aí eu vou procurar porque eu gostei mais ou menos, sabe? Realmente. Aí já vai, sabe, amolecendo o coração da pessoa. Acho que também é muito importante essa questão do evangelismo, a música no evangelismo. Amanda, uma outra dúvida que eu tenho, que às vezes que eu fui ali na frente louvar, isso veio muito à minha mente, é quando você está ali, qual é a sensação que você tem em relação aos membros e o grupo de louvor? Né, assim, o que passa pela sua cabeça, assim? Não fala mal da gente, Mandinha. Eu vou te falar que quando a gente está lá na frente, a gente tem aquelas figurinhas marcadas que, se você olhar, ela vai te inspirar e você vai ficar mais animada para cantar. Sim. E aí, às vezes, eu fico pensando assim, dependendo da música, quando é uma música nova, eu falo assim: Jesus, será que era para ter colocado essa música mesmo? E aí, porque o objetivo do Ministério de Louvor é levar a igreja à adoração. E às vezes você olha, tipo assim, tá todo mundo parado. Ou então, tipo, você chama para bater palma, só o pessoal, só um pessoal, tipo assim, o pessoal lá do fundão que começa a bater. né? Isso aí. E aí, às vezes bate aquela ansiedade, sabe? Tipo, ai meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Mas é de cada um, né? E aí, tipo assim, a gente tem que, igual eu falei das figurinhas marcadas, se você olha para ela, foca, a pessoa transparece, né? Mais. Sim. Às vezes, por exemplo, no início, eu não conseguia levantar nem a mão para poder cantar. E aí, tipo assim, eu ficava paradinha, assim, cantando. Então, às vezes, é da pessoa mesmo, da característica dela. E aí, tipo, não é que ela não esteja adorando. Então, a gente tem que, às vezes, se policiar por causa disso, porque a gente fala assim: ai, meu Deus do céu, será que eu estou fazendo certo? Mas não é, Não gente, tem que se né? deixar desanimar, Isso né? Às vezes aí. que a pessoa realmente é o jeitinho dela, Isso né? aí, Bom sim. seria se todo o culto fosse exatamente igual aquele culto das crianças. Nossa. Porque que eu olhei para o lado, tá todo mundo cantando e dançando. Tava Cantando e todo mundo dançando. fazendo toda a coreografia. Foi muito legal. Muito bom, muito bom. Sim, sim.
E a questão disso, gente, eu acho muito engraçado, porque eu tenho muita vergonha. Eu nunca falei com a Mandinha, mas eu tenho muita vergonha de ir lá na frente cantar. Eu acho que se for para, não sei, porque eu nunca não tive a oportunidade, mas eu acho que se for para lá na frente e dar a palavra, eu vou me sentir assim com menos vergonha, menos timidez do que cantar, sério. Eu acho que sim. Eu não sei por quê. E às vezes eu tô aqui atrás, assim, se a gente realmente não vir com aquele objetivo de buscar a Deus, a gente se deixa levar pelo, por exemplo, o que as outras pessoas estão, sabe, pensando, falando, e a gente não se solta por conta disso. Então, acho também isso é muito importante. Muita gente vem para cá e fica assim, observando ao redor, sabe, e não consegue realmente sentir a presença do Espírito Santo. Isso também é muito importante. É isso que você falou, realmente é uma verdade. E quando a gente vem focado em realmente estar adorando a Deus ali, dá vontade de você dar pirueta assim mesmo, gente. Dá vontade de você... Com certeza. Aí você olha pro lado e você vê que seu irmão tá tipo, ei. Aí eu abaixo o braço. Acontece, é verdade. Realmente. O meu pai, ele sempre fala que a gente não pode só vir ao culto de qualquer maneira. Acabou o jogo lá, ele sempre usa esse exemplo de jogo. Acabou o jogo do Flamengo e vem para cá para a igreja doido com o negócio de Flamengo, então está acontecendo o jogo do Flamengo e a sua cabeça está lá. Meu pai sempre fala assim, ó, a gente tem que parar, preparar, orar, vir preparado já. Sim. Entendeu? Porque senão realmente acontece isso de a gente está aqui, está olhando, mas tipo assim, não está realmente recebendo aquilo de Deus, porque a gente não está com o coração aberto, com o coração preparado para receber, né, a palavra de Deus. Sim. A gente tem conversado muito sobre isso, pontuado muito a questão da pessoa achar que às vezes está fazendo um favor para Deus. A pessoa vem só aos domingos, senta aqui no banco, do jeito que entra, sai, assim, não, sabe, a palavra entra de um lado, sai do outro. Então, essa questão também de realmente a pessoa estar fazendo, assim, vindo com o objetivo, é muito importante, né? Eu acho que a grande parte das pessoas, elas estão procurando vir receber alguma coisa. Sim. E aí é o que acontece, que a gente tem que colocar na nossa mente que a gente está vindo dar o nosso momento para Deus, Sim. prestar louvor a Deus. Então a gente não está vindo, a gente recebe, Com certeza. né? Mas a gente está vindo cultuar a Deus. E eu acho que as pessoas não estão focando exatamente nisso. Qual é o objetivo, né? O que eu estou indo lá fazer na casa de Deus? Sim. Além dessa experiência que você viveu no retiro, você teve alguma assim que marcou você, assim, questão de, como que eu posso dizer, com outras pessoas, alguma situação sua com outra pessoa, assim, talvez um louvor que você cantou ali com alguém e que, sabe, você percebeu que realmente o Espírito Santo agiu ali? Teve alguma situação assim? Então, eu tentei lembrar isso em casa. Não lembrou, assim, né? Tudo bem. Então, mas o meu pai, eu conversando com meu pai lembrou que uma vez a gente estava aqui cantando. Eu não tenho certeza se eu estava aqui na escala no dia, mas eu acho que eu estava assim. Que a gente estava cantando, louvando o Senhor. E aí, na época, o bar do Kiko ainda funcionava. E aí, logo depois que o culto terminou, veio uma senhora e veio conversar com o pastor. E a gente viu ela conversando com o pastor, depois o pastor veio falar com a gente. Que ela escutou o louvor, que ela estava lá bebendo com um copo de cerveja na mão. E ela começou a escutar o louvor e ela parou. Tudo que ela estava fazendo, ela largou o copo de cerveja, ficou só escutando. E começou a chorar, e chorar, e chorar. E tá vendo como é que Deus fala com a pessoa? Mesmo ela estava lá do outro lado da rua. E aí depois ela veio aqui, ela fez questão de vir aqui conversar com o pastor, falar o que ela sentiu. E aí eu não sei, não tenho certeza, porque eu não lembro muito da história, mas não sei se ela escutou a palavra que o pastor trouxe, né, no dia, mas o que tocou ela realmente foi o louvor. E aí, tipo assim, eu acho muito interessante isso, que às vezes a gente não é só aqui na igreja, às vezes está ali do outro lado da rua. E funciona, né? E Deus toca o coração, né? Sim. Eu tenho uma situação que é com meu tio parte de pai. Ele, assim, bebe muito, sempre bebia muito, fumava muito. E ele conta que ele estava se mexendo no TikTok. Gente, é coisa de tio essa questão de TikTok, de kawaii. Ele estava mexendo, passando assim. E sabe esse negocinho que fala assim, se você está escutando, pare agora, que tem muito em rede social, assim. E ele falou que estava tocando uma musiquinha de fundo, ele passando assim, sabe, rápido. Sim. E aí, por conta daquela música, chamou a atenção dele a questão de louvor mesmo. E aí estava uma pessoa no fundo, assim, falando sobre entregar a vida a Jesus, sobre largar os seus vícios. Ele falou que foi a música que chamou a atenção dele. E a partir de lá, toda vez que a gente ia, minha mãe, né, somos assim, as únicas da família que são
de fato cristãs, né? Aí a gente chegou lá, ele sempre fala com a gente assim, aí, ó, parei de beber. Eu vi tal louvor, parei de beber. Aí ele agora tá, sabe? Então, o louvor é algo muito importante, né? Que é isso que você falou, às vezes a pessoa, através do louvor que a pessoa sente aquilo, às vezes a palavra não é o suficiente, né? Às vezes o louvor realmente mexe muito com a gente. Isso aí. Amanda, assim, a gente sabe do seu ministério de louvor, a gente reconhece esse dom que Deus te deu, você canta lindamente, mas a gente queria saber, assim, no seu momento dentro da igreja como membro, teve algum outro ministério, talvez, que alguma hora você chegou a fazer, ou não? Foi sempre mesmo o ministério de louvor? Aí ela vai falar, eu rodei um pouquinho em cada um, só me encontrei no Ministério de Música. Não. Foi assim de cara. Foi. Eu andei fazendo os estudos do PGM, na época que tinha o PGM do meu pai. Sim. Então, ele me colocava, às vezes, colocava missão para mim. Te empurrando ali, vai, quem sabe? E, tipo assim, é uma coisa que eu nunca achei que eu fosse fazer, e aí tipo, o PGM é uma coisa tão fácil, né, de a gente fazer, a gente tem que se preparar realmente. Sim. Mas é uma conversa, um bate-papo, então fica mais tranquilo, né, da gente liderar ali aquele momento. Mas, desde pequenininha, eu lembro que, na época da tia Heloísa, a gente vinha para cá, ficava ensaiando lá com os meninos, e aí eu lembro daqueles papéis com a letra que ela colocava. Eu lembro. Aí eu participava lá, e depois, logo assim, eu entrei. Aí teve as Mensageiras do Rei, que a gente fez também. Foi na minha época, né, que a tia Priscila organizou. Começou, né? Foi. E aí a gente participava, né, fazia um monte de coisa, e uma das coisas era o quê? Festival de música. E a gente ficava o ano inteiro preparando para o festival de música. E aí era o conjunto e o solo, né? E aí eu participei do solo, ajudava com o conjunto ali, e a minha tia Priscila e a minha mãe ajudando a gente, e tudo, só que tudo voltado para a música. Você como líder, assim, hoje, no seu ministério, você tem algum sonho? Tem alguma coisa que você almeja muito para todo o ministério de louvor, de modo geral? Então, essa daí eu vou precisar da minha colinha, que eu fiz. Eu fiz, que tem muita coisa. Porque, tipo assim, a gente tem, graças a Deus, a gente tem um ministério de louvor muito estruturado. As pessoas compraram a ideia mesmo, elas estão dispostas, né, a servir a Deus. E graças a Deus por isso, graças a Deus a gente tem sempre está renovando, né, as nossas forças e tal. Mas o meu sonho mesmo é que seja um ministério. Eu não penso em um ministério grande, essas coisas assim, não. Sim. É um ministério que, tipo, tenha foco no Senhor. Sim. Porque a música, querendo ou não, acaba jogando pro lado, tipo, porque é uma banda. Sim. Eu vou lá para cantar, eu vou lá para fazer um show. Muito por status também, né? Sim, exatamente. E o meu objetivo, tipo assim, é que todo mundo que tiver na equipe de louvor, no ministério de louvor, tenha como foco Jesus, que esteja dedicado, que busque melhorar, mas para fazer o melhor para Deus. Um ministério que esteja focado na adoração realmente, né? E que ore, que medite na palavra, e que cada um suporte, né, um ao outro, ajude com aquilo que cada um está precisando, né? E criar mesmo que uma família ali, e que esteja disposto, né, a servir a Jesus. Sim. Acho que um dos maiores objetivos da gente ter te convidado aqui hoje é porque a gente estava conversando. Às vezes as pessoas olham para dentro da igreja e vê muito o pessoal que está lá na frente e tal, mas não sabe como funciona, né? Realmente. Não sabe o que é organizado, o que tem tudo por trás antes do culto acontecer. Realmente. E a gente queria realmente mostrar para as pessoas quais ministérios nós temos, né? A gente fez a entrevista com o pastor Josimaldo falando um pouquinho sobre o ministério pastoral. E hoje com você, a gente, se Deus quiser, vai ter mais oportunidade com os outros ministérios. E assim, a nossa intenção mesmo é que esteja causando um certo despertar.
Às vezes a pessoa quer entrar em alguma coisa, mas não sabe assim, eu não sei se eu quero esse, eu não sei se o que Deus tem para mim, às vezes está Sim. cheio de dúvida, né? Realmente. E assim, eu queria saber de você qual dica você daria para quem está ali, né, com desejo no coração de realmente entrar para esse ministério. Você tem alguma dica para dar para essa pessoa? Então, a primeira dica é: vai falar com o líder do ministério. Se está querendo participar, conversa com o líder do ministério. Chamem a Amanda, gente. Isso aí. Isso aí. Mas o negócio é ter comprometimento, ter dedicação, para não, tipo assim, não só com a equipe de louvor, né? Mas com o serviço do Senhor. E uma dedicação para a obra. E, tipo assim, porque muita gente acha que, tipo assim, eu canto, então vou lá na frente e vou cantar. E não é assim que funciona. Eu toco, eu sei tocar muito bem a guitarra, e vou chegar lá na equipe de louvor, eu vou tocar muito bem, vou fazer um solo de guitarra maravilhoso. Ok, Deus quer isso realmente, Deus quer o nosso melhor. Mas não é só isso. É aquilo que eu falei, não é uma banda, é um culto, né? A gente está ali para fazer realmente um culto, prestar um culto a Deus. E então é essencial, né, que a gente esteja comprometido com a obra de Deus. E porque a gente no Ministério de Louvor a gente fica muito em evidência. Sim. Chegou aqui na igreja, quem é a primeira pessoa que vai ver é o quê? É o Ministério de Louvor, as primeiras Sim. pessoas, né? Então, o primeiro contato ali é o Ministério de Louvor. Então, a gente tem que ser uma referência, um exemplo de vida cristã, Sim. realmente, né? Porque, às vezes, eu já ouvi muito falar assim, porque fulano de tal está indo na equipe de louvor, mas ele faz um monte de coisa errada lá fora, né? Na igreja, não só na equipe de louvor, né? Porque a pessoa é uma pessoa na igreja e outra lá fora, não é Sim. isso? E aí a gente precisa dessa constância, dessa dedicação realmente. Já te cortando um pouquinho, eu já vi muitos relatos de pessoas que realmente saíram da igreja por conta disso. Às vezes tem alguém lá na frente que não está vivendo aquilo que prega, né? Sim. E eu acho errado também a pessoa sair por conta disso. Mas a gente, às vezes, como humano, assim, a gente realmente bate no coração uma tristeza. Peraí, por que fulano está fazendo isso, né? Assim, Sim. E assim, a gente não é falar que a gente não vai errar, porque a gente é humano, a gente erra, isso é normal. Então, o negócio é o nosso propósito, a nossa dedicação, a nossa força, o nosso foco, no caso. Eu estou tentando fazer o meu melhor, estou tentando continuar ali nos caminhos do Senhor, seguir, manter os meus olhos em Cristo. Então, a pessoa tem que ver isso, né, na nossa vida. Mesmo que a gente faça coisa errada lá, porque eu não sou perfeita, você não é perfeito. Então, realmente vai acontecer, nós somos pecadores. Mas o nosso objetivo tem que ser tentar viver como Cristo viveu, né? O apóstolo Paulo mesmo fala, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Sobre essa questão aí que você falou, que às vezes a pessoa sabe cantar, aí, eu vou ir porque eu sei cantar. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acredito também que essa questão não é só ter o dom, né? Eu acho que é uma mistura do dom, que às vezes a pessoa sabe cantar, mas não é aquilo, sabe, que Deus quer para ela. Às vezes tem um outro ministério, né? Às vezes vocês concordam, mas eu acho que mistura com a questão do chamado. Às vezes a pessoa tem um dom, sabe, tem tudo para dar certo ali, é a vontade de Deus mesmo. Então, acho que isso é muito às importante. vezes Deus vai chamar para uma outra coisa, onde você vai também usar o seu dom, Sim. no caso, né, que você está querendo dizer. Sim, sim. Isso aí. Lá em casa eu tenho o exemplo da Carolzinha. Eu sempre falo isso, ela fica morrendo de vergonha. Mas, eu lembro até hoje, uma vez que a minha mãe foi tentar ensaiar uma música mais Eu acho que eu já ouvi você falar disso mesmo. Eu sempre falo, ela fica pra morrer comigo. Ela vai denunciar nosso vídeo, tá? Vai. A minha mãe estava ensaiando uma música um pouquinho mais animadinha. E ela não conseguia manter o ritmo da música de jeito nenhum. Ela pequenininha e ela não conseguia. E minha mãe tentava e voltava. E a minha mãe sempre foi muito paciente, nunca brigou com a gente por causa disso. Mas, tadinha, ela não conseguia fazer nada. Pequenininha, Aham, né? pequenininha.
E aí, tipo assim, por causa disso, ela acabou ficando um pouquinho diferente de mim, que eu sempre, desde pequenininha, participava, eu cantava, mas ela começou a só participar com grupo, com todas as crianças ali, aí assim ela participava. Ela tinha um pouquinho mais de dificuldade, né? E aí, na época de... E aí, tipo assim, às vezes, e ela fica muito nervosa. E aí ela não consegue, ela até faz, canta, mas às vezes por causa disso, por ela ter ficado nervosa, aí acaba desafinando um cadinho, aí desafina, acabou, né? Já era, gente. Aí fica mais nervosa ainda, vai virando uma bola de neve. Mas 2020, que eu peguei a liderança, foi pandemia. Então a gente estava evitando juntar muitas pessoas aqui. E aí eu lembro direitinho, falei assim, Carol, eu peguei a liderança. A cara tinha acabado de pegar a Ela já liderança. deve ter entrado em desespero. Uhum. Meu Precisa me Deus, a ajudar. Mandinha. Eu falei assim, ó, se eu tô lá, se eu tô lá, você vai estar também. Aí ela falou assim, não, Mandinha. Agora não tem pra onde correr. E aí eu lembro direitinho que o Délio ajudou muito nessa época, o Ebenezer também ajudou muito, meu irmão. E no louvor ficou só nós, esqueci a conta, mas enfim, só a gente ali mesmo. E aí, tipo, era todo domingo. E, tipo, era muito estranho, porque não tinha ninguém aqui. Sim, A é. gente cantava pra câmera, e aí, tipo, não tinha aquele momento da congregação cantando com a gente. A comunhão mesmo, Aham, né? exatamente. E aí ela foi se desenvolvendo. Sim. Ela não conseguia, tipo assim, eu não conseguia entrar na segunda voz para ela cantar a base. Aí ela começou a cantar a base enquanto eu estava na segunda voz. Depois, aí agora ela já está começando a tentar fazer a segunda voz sozinha, tá vendo? Então realmente é um processo. Deus vai colocando, Deus vai preparando. Às vezes a pessoa acha que não tem dom, mas de repente com a oportunidade certa, né? Sim. Aí a pessoa vai se desenvolvendo, realmente. E você acha que essa questão da pandemia, de certa forma, ajudou a Carol, às vezes, perder um pouco essa vergonha, essa timidez? Porque não tinha ninguém aqui, né? Então, às vezes, aí começa com a câmera e depois foi aumentando, né? Saiu a pandemia, então o pessoal começou a voltar, né? Você acha que isso ajudou? Pode ter ajudado, sim. Porque não tinha... Porque, querendo ou não, a gente fica nervoso por causa das pessoas vendo a gente, né? Sim. E aí a gente fica com medo de errar. E aí, quanto mais nervoso a gente fica, pior fica, né? É verdade. Aí a gente não consegue cantar direito. E... Esqueci o que eu estava falando. Ah, é normal. Eu esqueci umas 20 vezes. Vocês nem perceberam. Mas é isso, tipo... essa constância também, né, de treino, porque aí ela começou a pegar todo domingo. Sim. Então, todo domingo ela tinha que cantar, todo domingo ela tinha que cantar. Então, ela foi treinando a voz e aí agora ela já está até se aventurando para outras coisas, né, tá vendo? Sim. Essa é uma dúvida minha até, essa questão da timidez. Como que a gente pode, assim, lidar com isso, né? Como a gente pode, igual você falou, aí, a questão do costume e tudo mais está vindo, sempre, né? Tá praticando mesmo, mas tem outra forma ali, uma dica que você pode dar pra gente? Então, para cantar, eu tenho uma técnica. Conta pra Conta gente. pra gente. Agora eu já estou conseguindo focar nas pessoas e aí eu foco naquelas pessoas que estão mais animadas, porque aí me deixa mais animado para fazer as Sim. coisas. Mas quando você fica tímida assim, você olha por cima da cabeça de todo mundo. E aí, tipo assim, parece que você está olhando para a pessoa, mas você não está olhando para a pessoa, você não está nem vendo quem está ali. Então você olha por cima de todo mundo e fala assim, ou então fecha os olhos, mas tipo assim, a gente precisa ter uma expressão corporal lá também, Sim. porque eu já vi muito vídeo no Instagram sobre isso, e eu já fiz, na época que eu fiz aula de canto, o professor falava que a gente precisa ter essa expressão corporal também. Se a gente está cantando, falando de Deus, que Deus é lindo, a gente pode olhar para cima e tal, então fechar os olhos. Só que não só fechar os olhos e ficar lá. É claro que no início, de repente, se você está muito nervoso, fecha o olho e finge que está só você ali e faz como se fosse uma oração sua. Sim. E aí depois começa, abre o olho, olha por cima das cabecinhas de todo mundo sentado. Parece que você está olhando para a pessoa, mas não está olhando nada. Ou então foca naquela pessoa que
que te dá segurança, igual no início, era sempre a minha mãe. Eu sempre olhava para ela assim, tipo assim, tá bom, tá indo. Ela lá, toda animada, com certeza, né? Exatamente. A gente sabe, né, que independente do ministério, o nosso foco é Deus, né? Isso. Mas já teve alguma situação assim de você, principalmente no início, você subir ali e você ver alguma situação que a pessoa tá fazendo piadinha, essas coisas, porque isso é uma coisa muito triste, né? Pra gente E a gente que... sabe o que acontece, né? Sim, infelizmente. Como você lida com isso? E se isso ainda acontece algumas vezes? Então, eu acabo meio que tirando o foco daquilo, sabe? Sim, Porque, tipo assim, se eu vejo que tem alguma coisa assim, meio um tumultozinho ali, eu nem quero olhar. Porque senão vai me desconcentrar. E aí, eu não gosto de ficar focando nisso, porque senão depois eu fico nervosa, eu não consigo fazer o que eu preciso fazer, Sim. né? Mas, eu não estou lembrando de nada, tipo assim, de fofoca e tal, mas já aconteceu muita coisa, tipo assim, de acontecer. A gente está conversando igual domingo passado mesmo. Eu estava para ministrar e antes um pouquinho do nosso ensaio, que a gente tinha marcado o ensaio para 5h30, antes do culto, antes um pouquinho do nosso ensaio, eu recebi uma ligação que me desconcentrou todinha. E aí eu fiquei nervosa, e vim para cá mesmo assim. E aí eu conversei um pouquinho com meu pai, com a Carolzinha, porque eu fiquei muito nervosa, comecei a chorar. E aí eu falei assim, não, a gente tem que começar o ensaio, tem que ensaiar, tem que fazer, eu sim. tenho que fazer, tenho que participar do culto, né? Porque estava na minha responsabilidade. E aí o que aconteceu? Eu fechei o olho e falei assim, Senhor, tira isso de mim. Tira Sim. isso de mim, me faz esquecer, me deixa lembrar só lá em casa. Aí a gente começou a cantar, aí eu comecei a cantar querendo, tipo assim, eu comecei a prestar atenção na letra, querendo chorar, porque eu fiquei, tipo assim, e o pior não, né? O bom é que Deus já vai preparando as coisas até nisso, né? A letra da música tinha tudo a ver Com a com o que eu estava situação. precisando realmente, né? E aí eu querendo chorar, mas eu falei, não vou chorar, eu vou cantar e tal. Aí no ensaio isso. E aí depois que eu na segunda música eu já estava bem, eu já estava melhor, eu já estava menos ansiosa. E aí Deus vai preparando o nosso coração, né? Então, Mas não precisa segurar, não, porque eu acho lindo, gente. Quando vocês começam a chorar lá da frente, eu tô chorando aqui de trás, tá? Só pra ai, avisar. Jesus. Então, Amanda, a gente queria te agradecer mesmo por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você falou que é um pouquinho tímida, eu não acho, mas assim, foi muito bom ter você aqui. A gente tirou bastante nossas dúvidas sobre o Sim, Ministério de Louvor, né? E a gente deseja que Deus continue abençoando, Amém. né? Os seus caminhos, a sua vida, a sua família e realmente o seu ministério, Amém. né, Yasmin? sim, é verdade. Agradecer, né? Porque, igual a gente está começando agora, então é muito complicado, né? A questão de horário, a gente ficou assim, no final de semana, a André te manda mensagem. Gente, que dia que a gente vai encaixar a Mandinha? Que dia que dá para ela depois de 7 horas? E a semana toda tinha um compromisso, né? Aham, Até por conta do realmente. negócio do Dia dos Namorados, que atrasou um pouquinho. Então, assim, é muito bom quando a pessoa aceita, né? Igual daqui a pouco a gente vai ter outra entrevista, que vai ser ao vivo. Aham, Então, é muito legal quando a pessoa se disponibiliza, né? Para estar nos ajudando. realmente. Depois que eu fiz aquela oração, que eu aceitei o ministério, aí eu falei para mim mesma, se está vindo, é porque Deus está falando, está mandando eu Sim, fazer. sim. E aí, tipo assim, mesmo nervosa, eu tô aqui, ó, com o meu pezinho, tentando não demonstrar, mas eu estava lá em casa desesperada. Você chegou aqui agindo naturalmente, né? Mas no fundo Meu tava. coração desesperado no peito. E eu queria agradecer, né, pelo convite, por poder estar aqui falando um pouquinho, né, do nosso ministério. E queria aproveitar e deixar registrado aqui no vídeo e agradecer por cada pessoa que faz parte, né, do Sim. Ministério de Louvor, pelas pessoas que estão ajudando. A Andriele também já está ajudando bastante. Já te chamei, Sim, ainda não deu tempo de é participar, verdade. mas daqui uns dias Vou ter você vai estar oportunidade, é ajudando, isso verdade. aí. Aquelas pessoas que a gente já chamou, aquelas pessoas que estão com vontade de participar Sim, realmente. A gente está começando um projeto novo de participar nas terças,
domingo de manhã, com pessoas que não estão tão preparadas assim, tipo, não estão acostumadas, né? Preparadas não, acostumadas a tocar na frente, quem está Sim. aprendendo ainda, né? E aí, tipo assim, é uma oportunidade para poder aprender a fortalecer, né? Ficar mais confiante nas coisas. E ainda está, sabe, no iniciozinho do projeto, a gente está conversando, mas se Deus quiser, vai para frente. Vai sim, se Deus quiser. E agradecer a todo mundo, né, que realmente que ajuda, que se dispõe pela disponibilidade, porque às vezes eu não posso fazer as coisas, mas eu mando lá no grupo, gente, a gente tem isso, isso e isso, igual lá eu esqueci o nome, lá perto de Varriçai. Santa Clara. Santa Clara, isso aí. Lá em Santa Clara, eu falei assim, gente, eu não posso ir. Quem pode? Quem está disponível para participar? Às vezes demora um cadinho para responder, mas daí um cadinho e fala assim, ó, tô aqui, eu vou estar aí. Porque às vezes a gente está vendo ainda, né, o nosso compromisso, né? Sim. Aí depois, aí todo mundo participou, se dispôs, né, a fazer, a participar, e aí a gente conseguiu, né, montar a equipe para mandar para ir para lá. E esse apoio é muito, muito importante. Sim. A última, última pergunta para a gente finalizar, a questão da cantata. A gente sabe que a cantata aqui da nossa igreja, gente, é famosíssima aqui. E é linda. É linda, impecável, a gente gosta muito. E eu queria saber como que é essa situação, como que vocês organizam, porque fica lindo. Não fica, André? A gente imagina o trabalho que Nossa é, né? Senhora. Desde o ano passado, algumas outras pessoas tiveram mais oportunidade, né, de ver o processo, de participar ali. Sim. Mas são meses, né, de preparação. A primeira vez que eu peguei a cantata, eu falei assim, meu Deus do céu, isso daqui não vai dar certo, eu vou desistir, não vou fazer mais. E Deus vai ajudando, Deus vai colocando, encaixando, né, as coisas. E aí, desde o processo de escolha, né, das músicas, porque a gente não pega uma cantata preparada, né? A gente vai colocando ali de acordo com a história que a gente quer contar. Teve um ano que foi a história que é focada mais no amor de Deus. Ano Sim. passado foi mais na vida de Jesus mesmo, do que no propósito, né, deles para a gente ali. E aí a gente escolhe a música já de acordo ali, aí vai para começar a ensaiar. Aí, às vezes, ainda mais final de ano. Tá todo mundo cheio de Cheio de compromisso, até juntar compromisso. todo mundo para poder conseguir ensaiar todo mundo junto. Exatamente. E ano passado, abrir para mais gente, né? Fazer praticamente um coral mesmo. Aquilo ali foi, foi um desafio e tanto. Porque eu nunca tinha pegado tanta gente assim para acertar a voz. E a gente, graças a Deus, conseguiu fazer divisão de voz para todo mundo. Cada um cantou ali um pouquinho. E Deus vai preparando, vai organizando ali. E aí a minha mãe me ajuda muito, meu pai. Então, nossa, tadinho do meu pai. Ele que fica com a parte técnica ali, de som, Deve de dar muito trabalho luz. também nessa questão. Sim, e aí a gente fica, tipo, acaba ficando tudo pra gente resolver. E igual a luz. Ah, não, porque a gente está mexendo aqui, não pode colocar. Aí tem que esperar um pouquinho. Aí chega, depois tem que ensaiar do jeito que vai ser no dia. Sim. E aí, para a gente não atrasar, ensaia a voz, ensaia instrumento separado. Então é um trabalhinho bom. Só para avisar, então, que na próxima cantada, se vocês chamarem minha mãe, eu vou mandar ela para sua casa. Ah, é? Porque ela fica todo dia assim, Yasmin, me ajuda aqui. Eu falo, mãe, mas eu não sei, eu não conheço a música. Yasmin, me ajuda aqui, tá no tom certo? Eu falo assim, mãe, manda mensagem pra Mandinha. Ela chegou a te mandar mensagem? Mandou eu falo, mensagem. conversa com a Mandinha. Aí eu vou fazer a malinha dela, vou mandar ela pra sua casa. Pelo menos uns 2 meses de ensaio. Lá em casa, não sei se na sua casa foi assim, o Batata, onde, assim, cheguei em casa, liga o YouTube com a música da cantata. Vou sim tomar mesmo. banho, música da cantata. Exatamente. Sentei pra almoçar, música da cantata de fundo. Exatamente. Aí, resumindo, quando chega o dia da cantata, a gente sabe cantar aqui do banco todas as músicas cantando lá Eu na chegava frente. na loja, a música da cantata. Aí, tá É vendo? assim. Uhum. Mas é assim mesmo, lá em casa, e ainda mais que eu tenho que tirar, que eu que tiro as vozes e tal, às vezes a gente não acha pronto. Então, eu fico escutando, escuto. Aí eu canto de uma vez em uma voz. Aí depois eu troco de voz, vou cantar, vamos ver se vai dar certo. Ah, não, peraí, tá alto, tem que diminuir, abaixar o tom. Pai, vem cá, toca aí pra mim. Eu acompanhei ano passado um ensaio deles
E eu achei muito legal, porque cada voz estava num cantinho Sim, separado sim. e a Amanda ela ia acompanhando. Aí, por exemplo, ela estava lá, ela estava com aquela voz naquele tom lá. Aí ela vinha para cá, ela acompanhava. Eu A falei, mente gente, dela ia que ficar, ó, dificuldade. ia ficar uma Porque loucura. eu não faço ideia de como é e eu realmente me perco quando eu vejo o pessoal cantando assim. Esse negócio de Sim. tom não é comigo. Aí eu fiquei assim, gente, que bacana, né? É muito legal. E a gente sabe o quanto difícil é. É verdade. Realmente. E, tipo assim, acaba que quando chega no dia da cantata, na semana da cantata, eu não sei o que eu vou cantar. Porque eu não consegui ensaiar o meu. Sim, é assim, né? Aí, Imagino. e aí, tipo assim, minha mãe fala assim, Mandinha, como é que você consegue trocar de tom assim do nada? Às vezes eu tava no tom da voz dela, aí eu chegava pertinho da Carolzinha e começava a cantar no tom da Carolzinha. Eu não sei como você consegue ter voz no dia da cantata, porque é muito tempo ensaiando. E você deve, mas com certeza tem técnica, né, também. Então, a gente acaba ensaiando tanto que a nossa voz vai acostumando a Sim. gastar ali. E aí, tipo, ela vai se fortalecendo. E eu acho Interessante. que como desde pequenininho eu sempre cantei, então é muito difícil eu ficar rouca. Então, para eu ficar rouca, eu tenho que estar passando muito mal. Que bom. Verdade. Graças a Deus por isso. Mas a gente vai usando a voz e aí ela vai ganhando resistência. Então, igual, são 2 meses ensaiando. Então, são 2 meses forçando a voz, treinando a voz para poder cantar aquelas músicas, né? Então, acaba que, e tipo assim, a gente no ensaio canta muitas vezes a música, repete muitas vezes. Então, vai criando a resistência e aí acaba que no dia da cantata a nossa voz está mais resistente. Mas mesmo assim, tem pessoa, já aconteceu comigo, que às vezes a minha voz era muito alta. Então, minha voz ia começar a falhar. Eu falei assim, não pode falhar, não. Já que nós estamos já praticamente no meio do ano, tem algum spoiler do tema da cantata desse ano? Ainda não. Mas então, mais pra frente eu vou te chamar de novo, a gente vai perguntar de novo. Isso aí. Eu, tipo assim, por causa desse trabalho que a gente tem e tal, de 2022 para 2023, eu falei assim, mãe, eu não aguento. Eu não vou fazer cantata ano que vem. Não vou fazer cantata ano que vem. Chega no meio do ano. Você decide. Aí eu falei assim, eu escutei uma música, agora eu não lembro qual música que era, mas aí tipo, tava aquele coral, assim, por trás, eu falei assim, meu Deus, que coisa linda. E aí, daí um cadinho, assim, o senhor ligou a chave e falou assim, aí, ó, abre pra todo mundo participar. Mas é lindo, não desiste não, porque fica lindo, gente, fica impecável. Isso aí. E eu acho mais bacana, é muita gente que também às vezes nem tem o hábito de participar mesmo no Ministério de Louvor, Sim. que às vezes sente o desejo de estar ali participando e sai dali realmente todo mundo encantado, todo mundo sai muito perfeito, é muito bonito. Sim. Bom, pessoal, então é isso. Mais uma entrevista hoje, finalizada. A gente quer, em primeiro lugar, né, agradecer a Deus pelo cuidado, agradecer a Amanda pela presença novamente, tá? E aí lembrar que aqui na Igreja Batista Morada do Engenho, a gente tem os cultos, né, às terça-feira, que é o culto de oração, às 7h30. E no domingo de manhã a gente tem a EBD. A gente tem um culto de oração antes, né, às 7h30, e às 8h começa a nossa EBD. Sim. E às 19h à noite a gente tem um culto de adoração. Tá? A gente conta com a presença de vocês para quem puder, quem está pertinho aí, quem puder estar comparecendo, tá bom? Fica com Deus, gente. Tchau, tchau. Por que você tá batendo? Posso contar?